investidor, tudo bom com você? Que quem fala é o Daniel Alvarenga, o investidor raiz, e hoje nós vamos para mais um vídeo direto ao ponto, onde eu vou falar sobre as ações da Suzano. Então, se você quer saber mais sobre essa empresa, se vale a pena ou se não vale a pena investir em Suzano, vem comigo no vídeo até o final e já aproveita logo para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like para dar uma força aqui para o investidor raiz, para a gente continuar crescendo. Como forma de agradecimento, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um brinde. Você vai ter acesso ao meu curso gratuito, onde eu te ensino a forma mais fácil e segura para você iniciar seus investimentos na Bolsa de Valores. Então, só clicar e destravar o acesso. Então, agora, sem mais delongas, vamos para a análise da Suzano aqui na tela do meu computador. Bom, a Suzano, no momento que eu gravo esse vídeo, o mercado está fechado, estou gravando no domingo. Quando a gente olha no ano, ela está caindo 15% e nos últimos 12 meses, 17%. Então, será que é uma oportunidade para investir em Suzano? As ações da Suzano estão baratas? Deixa aqui para mim nos comentários se você investe, se você acha que Suzano é cilada. Quero saber a sua opinião sobre a empresa. A Suzano, se você ainda não conhece, a empresa do setor de papel e celulose, o grosso da receita e do EBITDA dela, mais de 80%, quase 90% do EBITDA vem da celulose. Então é uma empresa que foca mais na parte aqui da commodity, diferente, por exemplo, se a gente comparar com uma Klabin da vida, que tem uma receita mais diversificada entre embalagens e a celulose, e também da Irani, né? A Irani ela é mais voltada para o papel e para embalagens, então é diferente aqui, são empresas que estão no mesmo setor, mas que têm cases diferentes. Código de negociação SUSB3, então ela só tem ações ordinárias e ela tem um tag along de 100% em suas ações. Entrando aqui na posição acionária, nós conseguimos ver que tem um pouquinho de ações em tesouraria. Sempre digo aqui, né? A empresa, quando está recomprando ações, é um ponto positivo. Quando ela está com esse processo de recompra em aberto, é um sinal que ela está identificando que as ações estejam baratas e também, ao recomprar essas ações, ela diminui a quantidade de ações em circulação. Isso faz com que o lucro por ação aumente. E o lucro por ação aumentando faz com que a cotação tenda a subir e que a empresa também consiga pagar mais dividendos. Entrando aqui nos destaques financeiros, vou até pegar aqui meu marca-texto. No caso da Suzano, eu já gosto mais de comparar o resultado dela contra o trimestre anterior e não contra o mesmo período do ano passado. Se você quiser analisar dessa forma, também não tem problema. Mas eu gosto mais de prestar atenção do resultado contra o trimestre anterior. Por quê? Porque são empresas, né? No caso da Suzano, ela foca muito na commodity, né? Praticamente todo o resultado dela depende da commodity e do dólar. Então pode ser que no outro período anterior essa situação macroeconômica esteja totalmente diferente. Pode ser que a commodity esteja em um preço totalmente diferente, o dólar também. Então eu gosto de pegar o trimestre anterior porque tende a não ter uma variação tão grande nesses dois fatores e aí a gente consegue ter uma comparação mais interessante. Então aqui a gente consegue ver, se a gente pegar contra o quarto trimestre de 2022, eu estou analisando aqui o resultado do primeiro trimestre de 2023, que é o resultado mais atualizado, a gente consegue ver que a receita líquida caiu 22%. Saindo de 14,3 bilhões para 11,2 bilhões. Quando a gente olha o EBITDA, caiu 25%, saindo de 8,1 para 6,1, o EBITDA ajustado. E quando a gente olha aqui o lucro líquido caiu 30%. A alavancagem da empresa diminuiu um pouco, mas ficou praticamente de lado, saindo de 2 vezes para 1,9. Então aqui a gente consegue ver que o resultado deu sim uma piorada, né? Se a gente comparar com o período anterior. Por que esse resultado piorou, Daniel? Esse tipo de empresa não é tão difícil assim você entender, né, os resultados. Basicamente é volume vendido, valor da commodity e o dólar. Então olha aqui o resultado dela. A gente consegue ver que o volume de vendas foi bem superior, né, tanto ao primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2023, ela teve um volume bem superior. O preço médio, tanto em reais quanto em dólares, estava bem superior também. E o dólar também, aqui ó, o patamar do dólar também estava um patamar maior, 5,26. Então assim, o quarto trimestre, a gente pode dizer que o quarto trimestre do ano passado foi o trimestre perfeito. Se tinha uma demanda muito alta, a commodity estava bem valorizada e o dólar estava em alta. Então a combinação perfeita para a empresa ganhar muito dinheiro. O resultado piorou
piorou, mas não é porque foi um resultado horrível, é que o quarto trimestre de 2022 foi um resultado muito bom. O mercado estava muito favorável para Suzano. Bom, agora eu vou entrar aqui nos principais indicadores da Suzano. Eu costumo sempre dizer em todos os meus vídeos que não existe uma regra fixa com base em nenhum indicador, mas eu sempre passo um parâmetro que para ficar mais fácil para você entender a minha análise. Eu também sempre trago os indicadores mais adequados para aquela empresa que eu estou analisando. Eu gosto de reforçar também que nós não analisamos todas as empresas do mesmo jeito, tá? Cada tipo de empresa requer uma forma diferente de você analisar, principalmente olhando indicadores e também o que você deve se atentar dentro dos resultados da empresa. Só que antes de entrar nesses indicadores, eu tenho um recado muito importante para você que quer acelerar os seus resultados rumo à liberdade financeira. Eu estou com algumas vagas disponíveis para o meu programa de consultoria. Dentro desse programa, eu definitivamente pego na sua mão e te ajudo a acelerar seus resultados. Eu vou fazer uma análise da sua carteira de investimentos e vou te entregar uma nova carteira totalmente personalizada. É uma carteira que vai de acordo com o seu perfil de investidor, de acordo com seus objetivos e de acordo com a sua realidade. A única coisa que você vai precisar fazer é copiar e colar essa carteira. Ou seja, você não vai precisar ficar horas estudando e vai poder focar aí em gerar renda para você estar investindo com tranquilidade e maximizar ao máximo os seus resultados. Então, se você tem interesse, é só você clicar no primeiro link que está na descrição desse vídeo e entrar em contato comigo via WhatsApp. Então, vamos lá. Cotação do dia 2/5/2023, ela está a R$ 40,68. Valor de mercado aproximadamente 53 bilhões. Então, é uma empresa de grande porte aqui na nossa bolsa, né? 53 bilhões. Nossa Bolsa Brasil é uma empresa grande, sim. Dívida líquida sobre EBITDA, 1,8 vezes. Aqui ficou 1,8 porque eu estou considerando o EBITDA normal, tá? A empresa solta ali muitas vezes o EBITDA ajustado. Então, 1,8 vezes. Endividamento no momento tá equilibrado, tá? Esse endividamento, quando ele começa a passar de 3 vezes, é um ponto de atenção. No momento, então, a dívida está bem tranquila. Liquidez corrente de 2,47. Isso quer dizer que para cada R$1 que ela tem no passivo circulante, ou seja, em deveres a pagar, ela tem R$ 2,47 no ativo circulante. Então, em tese, me parece que ela tem sim uma certa folga financeira aqui no período de um ano. Dividend yield de 6% é um bom dividendo, tá? Quando eu vou investir em empresas pensando em receber dividendos, eu gosto de receber pelo menos 6%. Então, é um dividendo interessante. Vale ressaltar que a Suzano é uma empresa que foca bastante em crescimento. Então, ela está pagando esse 6% aqui, pode ser um indicativo que as ações estejam baratas. O ROIC de 20%, muito bom. Esse indicador é utilizado para medir a rentabilidade da empresa, a eficiência daquela empresa, pois ele mede o capital que está sendo empregado na empresa, que é o capital dos sócios, mais o capital de terceiros, frente ao resultado operacional. Então, quanto mais elevado esse indicador, mais resultado a empresa está gerando frente ao capital que está sendo investido no negócio, tá? Eu gosto de empresas que tenham pelo menos 10% em ROIC, 20%, muito bom. Quando a gente olha para a margem EBITDA, uma margem EBITDA de 59%, uma margem extremamente alta, tá? Geralmente, quando eu vou pegar empresas aqui, a margem EBITDA eu gosto ali de pelo menos 15%. Então, 59%, sensacional. Quanto mais elevado, mais lucrativo é o negócio. E indicador de EV sobre EBITDA, que é o indicador de preço que eu estou trazendo aqui, ela está negociada hoje 3,5 vezes o EBITDA. Então, olhando para esse indicador, tá sim atrativa, tá? Esse indicador, quando ele está 10 vezes para baixo, é um forte indício que as ações podem estar descontadas quanto mais abaixo de 10. E quanto mais acima, mais as ações podem estar ficando caras. Vale ressaltar, né, conforme eu mostrei o resultado do primeiro trimestre de 2023, esse EBITDA teve uma queda considerável, salvo engano, que eu mostrei ali foi por volta de 20%, mais ou menos, então teve uma queda considerável, né? Então o mercado pode estar precificando que esse EBITDA dela vai dar uma diminuída nesse ano de 2023, então você tem que entender isso também, tá? Não é só olhar aqui indicador de preço, conforme eu falo, não tem regra fixa, não invista olhando só para indicadores. Entrando
Entrando aqui no histórico do EBITDA, no final das contas, apesar desse resultado ter vindo um pouco mais fraco se comparado ao quarto trimestre, a gente pegar a longo prazo, é quase que uma linha reta para cima, né? A empresa vem crescendo constantemente. Não vou falar todos os anos, né? Alguns anos não saiu tanto do lugar, mas longo prazo, um crescimento exponencial aqui no EBITDA. Quando a gente olha para lucros e proventos, aqui vieram alguns prejuízos, né? No ano de 2020, aí depois vem um lucro muito forte. Dividendo a gente consegue ver, conforme eu falei, ela distribui uma parcela bem pequena do lucro. Então é uma empresa que está mais voltada aqui para crescimento, não é uma empresa que foca tanto em dividendos, mas ainda assim, mesmo distribuindo uma parcela pequena, ela conseguiu bater os 6%. Então isso aqui me chama atenção sim em relação a preço, tá? Novamente dizendo aqui que pode sim estar atrativa nesse patamar. Quando a gente olha o histórico de cotações a longo prazo, a empresa saiu lá atrás, né, lá por volta do ano de 2005, cotada a menos de R$10, já chegou a bater mais de 70, então não tem muito o que dizer, né? Gerou muito valor para os seus acionistas a longo prazo, mas agora deu uma corrigida, né? A empresa mais cíclica é isso, né? O resultado dá uma desacelerada, o preço já dá uma corrigida, então tem que aceitar caso queira investir nesse tipo de negócio. Bom, agora eu vou entrar no histórico dos resultados da Suzano desde 2015 até o consolidado dos últimos 12 meses, já levando em consideração o resultado mais atualizado, que é o resultado do terceiro trimestre de 2021. Você que está acompanhando aqui até agora, se está gostando desse conteúdo, não esquece do like, clica aí no botão de curtir, dá uma força aqui para o investidor raiz, beleza? Então vamos finalizar esse vídeo. Bom, a receita da empresa crescendo praticamente todos os anos, só não cresceu em 2016, o EBITDA também, né? E vale ressaltar, batendo o recorde, a receita saindo de 10 para 50 bilhões, o EBITDA saindo de 4 para 30 bilhões, então crescimento exponencial a gente consegue ver aqui. O lucro, tiveram alguns prejuízos aqui no caminho, mas o resultado financeiro distorce muito, né? A empresa tem dívida em dólar, uma empresa praticamente dolarizada quando a gente fala aqui da Suzano, então eu sugiro você acompanhar muito pro EBITDA, tá? A gente consegue ver que a margem EBITDA sempre rodando em um patamar bem elevado, eu gosto muito de ver isso, né? Principalmente commodities, que a gente sabe que tem variações ali, ciclos do mercado, às vezes o mercado tá muito bom, às vezes não tá tão bom assim, mas mesmo assim ela trabalha com uma margem EBITDA bem elevada. Eu gosto bastante desse tipo de característica, principalmente quando eu vou investir em commodities, tá? A gente consegue ver que em relação ao endividamento é uma empresa que trabalha assim com uma dívida mais alta, né? 2015, 2016 a dívida mais alta, 2019, 2020 é normal, tá? Se você for investir, tem que aceitar esse endividamento mais alto, porque muitas vezes a empresa faz muitos investimentos em CAPEX, tá? As empresas desse setor, elas costumam estar constantemente investindo para expandir as suas operações, e com isso ela vai lá e toma dívida, aumenta a dívida em um determinado momento, mas com o passar do tempo, os projetos vão sendo implementados, o EBITDA vai crescendo e essa dívida vai equilibrando. Então, é desse jeito que essas empresas são geridas. Então, se você for investir, tem que estar ciente disso. Então, qual que é a minha opinião sobre a Suzano? Bom, é uma empresa que eu gosto, tá? A empresa tem margens bem elevadas, consegue apresentar um EBITDA crescente aqui há vários anos, gerar caixa com consistência. Apesar dela estar fazendo vários investimentos em CAPEX, ela ainda apresenta um fluxo de caixa livre. E se você for investir, né, o que você tem que olhar? O que eu tenho que olhar, Daniel, nesse tipo de empresa? Bom, dá uma acompanhada, vai acompanhando o crescimento do EBITDA, a dívida líquida sobre EBITDA, como que está esse endividamento, né, a amortização da dívida da empresa, se está para vencer no curto prazo. Na maioria das vezes elas jogam a dívida para longo prazo, no caso da Suzano também não é diferente, então você tem que olhar ali a cobertura do caixa sobre o endividamento que ela tem, sobre essas amortizações, é importante você acompanhar, olhar o fluxo de caixa operacional para ver quanto que está entrando de fato de dinheiro no caixa da empresa com as suas operações, e dar uma olhada ali no CAPEX, né, se está sobrando caixa livre, mesmo ela tirando os seus investimentos. E no mais é isso, tá? Se a empresa está gerando caixa, está crescendo aqui com consistência o EBITDA, o endividamento está equilibrado e está uma dívida saudável, né? O pagamento dessa dívida está bem administrado, é uma empresa que dá para você investir com tranquilidade, sabendo que tem os ciclos que a commodity pode ficar em baixa, a demanda ficar em baixa e, consequentemente, a cotação pode passar um bom tempo também em baixa. Mas como ela tem uma margem EBITDA bem interessante, né, bem elevada, eu acredito que é um ativo mesmo com esses períodos cíclicos, ainda assim ela vai conseguir gerar caixa para poder cobrir os seus investimentos e continuar crescendo, beleza? Então, ativo que eu gosto,
Lembrando que não é uma recomendação de compra, analisa com mais calma, tem que estar ciente também que a Suzano é um ativo mais voltado para crescimento, apesar de ser uma empresa grande, ela foca muito em crescimento, então muitas vezes pode ser que ela não vai te pagar aquele dividendo que você gostaria, que seria os 6%, beleza? Então minha opinião é essa, momento o preço está um preço interessante também, vem com ótimos resultados, piorou um pouquinho, mas continua apresentando bons resultados, ativo que eu gosto sim, beleza? Se você gostou dessa análise, compartilhe esse conteúdo com quem você acredita que tem interesse. Vou deixar aqui também um card com análise de outros ativos, dá uma conferida aí, com certeza vai ter alguma outra empresa que você goste ou esteja investindo que tem análise aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, até a próxima, tchau, tchau!